Deus, Senhor, pela vida desses amados irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. É uma satisfação recebê-los. Muito obrigado. Chamar aqui o pastor Samuel Gomes, que vai pregar a palavra de Deus. Fique atento àquilo que Deus tem para falar aos nossos corações nesta manhã. Não se distraia e vamos glorificar ao Senhor pela sua palavra. Amém, pastor Samuel? Paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo, Tessalônica, capítulo 5. Estaremos lendo apenas um versículo, que é o versículo de número 19. Enquanto você está abrindo o texto, eu, por mais uma vez, diante do nosso Deus poderoso, eu quero honrá-lo e louvar a Ele pela grande oportunidade que me concede uma vez mais estar aqui para fazer uso da sua palavra. De fato, uma honra muito grande para mim. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor, presidente, pastor Delantino, que o Senhor me visite mirando saúde. E também, saudando o nosso pastor presidente, cumprimentar a todos os pastores, presidentes, o pastor regional, enfim, todos que compõem essa tribuna, os companheiros do Ministério da Questão. Que Deus abençoe a todos. Quero também externar a minha alegria por vê-los aqui nessa manhã, aqueles que estarão descendo as águas batismais. Que Deus abençoe muito vocês, em especial as nossas 3 candidatas que estão conosco aqui, a Gabriela, a Beatriz e a Beth. Que Deus abençoe vocês, viu? Vocês acharam um texto de um amém? Um texto bem curto, um versículo bem pequeno, que diz assim: não extingais o Espírito. Em outras traduções, não apagueis o Espírito. Esta carta que Paulo escreve a esta jovem igreja. Aliás, essas cartas que vocês têm o hábito de ler no Novo Testamento, elas obedeciam um propósito muito claro, muito específico. Que propósito era esse? Olha, se você observar as lê-las, você vai entender que ali havia um exortativo, consolo, fortemente doutrinário, para dar direção ao povo, para trazer luz ao povo. As cartas, elas têm esse papel importantíssimo na igreja, porque elas também encorajam os irmãos a permanecerem firmes na fé. Lendo esta carta, você vai observar muitas coisas interessantes, mas gostaria de estar limitado àquilo que nós lemos nessa noite, que está no capítulo 5, verso 19, não podendo deixar de citar que existem algumas recomendações nos versículos que estão próximos aqui. Paulo dá algumas recomendações, por que não dizer ordens, à igreja, para que elas sigam firmemente no caminho da fé e servindo a Jesus com alegria. Obviamente, nós entendemos que o ambiente era um ambiente desafiador para a igreja. Os irmãos estavam sendo perseguidos. Logo, essas cartas também servem para que eles compreendam que mais irmãos estão na mesma situação, mas o importante nesse momento é manter a fé, manter-se firme, crendo na promessa do próprio Senhor Jesus. Quando eu observo esta questão que envolve a igreja primitiva, alguns pensamentos me vêm à mente. Por que a igreja ela era perseguida? Obviamente, existe uma questão espiritual. É claro que o inimigo não quer perder aqueles que
que estão ao lado dele, indo ao inferno. O poder transformador do Evangelho faz isso. Ele tem o poder de transportar aquele que estava debaixo do império das trevas para a gloriosa luz do nosso Senhor. Obviamente que havia questão espiritual. Essa questão espiritual trazia como resultado à igreja um novo comportamento. Logo, quando aquele se entregava ou aquela se entregava a Jesus, ele alterava a sua forma de viver, ele alterava a sua maneira de falar, ele alterava o seu comportamento. A sua fala era outra. Esta dinâmica que envolvia a nova vida cristã incomodava as pessoas. Esta nova forma de se comunicar incomodava as pessoas. Os crentes se destacavam e se diferenciavam. Por quê? Porque agora eles tinham um novo alvo, um novo norte. Quem era esse novo alvo? Jesus Cristo. Quem era esse novo norte? Jesus Cristo. Qual era a esperança da igreja? O céu. Por conta disso, abriam mão de muitas coisas. Cumpriam de fato a palavra de Cristo quando ela é dita nos evangelhos, principalmente um deles, Mateus, que diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Esse conceito de morte era muito claro. Esse conceito de sepultar o velho homem, esse conceito de morrer todos os dias, isso era muito forte, porque nós vemos nas cartas, principalmente Romanos, Paulo insistindo sobre isso. Essas cartas rodavam e a cada momento que elas eram lidas, o povo compreendia a necessidade de estabelecer esse comportamento, uma vez que aceitaram a Cristo e estão em uma nova caminhada. A perseguição se dava porque a igreja era diferente, porque a igreja passava a trafegar na contramão do mundo, na contramão do sistema. Quando eu estava lendo sobre esse pano de fundo, me veio o pensamento a vocês que estão aqui hoje tomando essa atitude, e a igreja do Senhor que aqui também está. O mesmo motivo que perseguia a igreja de Tessalônica e tantas outras igrejas deve ser o mesmo motivo pelo qual, se por um acaso formos, deve ser o mesmo motivo pelo qual hoje a igreja possa também ser perseguida. Por quê, pastor? Por andar na contramão. Uma vez que nós recebemos a Jesus, uma vez que nós declaramos com a nossa boca e cremos com o nosso coração, alterações ocorrem na nossa vida, mudanças ocorrem no nosso ser. Não dá para receber a Jesus e manter o mesmo padrão de comportamento. Não dá para receber a Cristo e continuar da mesma forma. Eu vou dizer a você: aceitar Jesus incorre em perda de amizade. Aceitar e receber a Jesus incorre, permita-me dizer, muitas das vezes em crise familiar. Aceitar a Jesus incorre muitas das vezes em crise existencial. Por quê? Porque a cultura do reino, ela não obedece o sistema em que nós vivemos. Aceitar a Jesus, por muitas das vezes, trazem lágrimas. Aceitar a Jesus, por muitas das vezes, traz dor. Aceitar a Jesus, por muitas das vezes, traz dificuldade, sofrimento. Por quê? Porque agora nós estamos obedecendo uma causa maior. Não se trata mais sobre mim, não se trata mais sobre o meu desejo, não se trata mais sobre o meu plano, não se trata mais sobre a minha vontade. Agora eu caminho não segundo os meus passos, mas eu sou seguidor de Jesus. O próprio Jesus disse: quem quiser vir após mim, a ideia de alguém que está indo, e eu vou então obedecendo as mesmas passadas daquele que está à frente. Seguir a Jesus é não mais viver eu, mas é fazer com que Cristo viva em mim. Seguir a Jesus é morrer 1000 mortes por dia. Seguir a Jesus é estar pronto a sofrer perseguições por causa de um novo padrão de comportamento. Obedecer, seguir e servir a Jesus é abrir mão de muitas coisas que aparentemente nos faz bem. Seguir a Jesus é abrir mão daquilo que é aparentemente bom, agradável aos olhos e bom para dar
mas o caminho da cruz te traz muito consolo, te traz muita paz. E esse é o segredo da caminhada cristã. Muitas das vezes estamos em meio à dor, mas o Cristo que garantiu a sua presença conosco até o fim dos tempos é aquele que também nos dá paz e nos consola. Não vai faltar para você dor por vezes, não vai faltar lágrima para você por muitas vezes, não vai faltar desafios para você por muitas vezes, mas também não vai faltar graça de Deus na tua vida, não vai faltar paz de Deus para você, não vai faltar companhia de Deus para você, não vai faltar ombro de Deus para você chorar. Tenha como alegria quando, pelo nome de Jesus, falarem mal de vocês. Esse é o novo caminho. Esse novo caminho é novo comportamento. Dentre essas muitas recomendações de Paulo a esta igreja está esta contida no versículo de número 19. Não apagueis o Espírito. Observe comigo uma coisa. O estado do homem em pecado é o estado de morte. O estado do homem sem Deus é um estado de morte. Morte espiritual. Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, vai dizer assim, que quando o Senhor nos encontrou, nós estávamos mortos. Esta morte, ela interrompe a comunicação do Espírito de Deus ao meu espírito. Por quê? Porque morto não ouve, não vê, não sente, não fala. A cruz de Cristo, o véu rasgado de alto a baixo, o acesso por um novo caminho inaugurado ao Santíssimo. Que lugar é esse, Samuel? É o lugar onde o nome do Senhor é estabelecido. A arca da aliança, a tampa do propiciatório, a presença de Deus propriamente dita. E para nós é o Santíssimo novamente, exercendo então o papel de sacerdócio que agora nós somos. Agora não dependemos mais de um sumo sacerdote para entrar. Nós podemos entrar na presença de Deus. Por quê? Porque agora tem sangue para perdoar pecado. A partir do momento que Jesus se entrega na cruz, que o caminho é inaugurado e que Ele dispensa, libera para nós o Espírito. Uma vez que você crê, todos vocês creram e confessarem, é por isso que estão aqui nessa manhã. A partir do momento que isso ocorre, o Espírito de Deus entra em nós. Passamos a ser casa de Deus. O primeiro papel, de repente, penso eu, que Ele faz é ressuscitar o nosso Espírito. Para quê, pastor? Para que haja comunicação. Deus é um Deus de comunicação. Deus não é um Deus feito por mão de homens. Deus não está inativo, inoperante. Não, senhores. Deus fala, Deus ouve, Deus se mexe, Deus toca. Deus tem prazer de se comunicar conosco, mas para isso Ele precisa do nosso Espírito vivo, e é isso que o Espírito de Deus faz. Quando o Espírito de Deus entra em nós, uma chama se acende. Paulo, escrevendo a essa igreja, está dizendo, claro que aqui nós estamos nos utilizando de um símbolo, um dos muitos símbolos que a Bíblia trata sobre o Espírito Santo. Aqui ele é tratado como fogo. Paulo está dizendo, não apagueis, não extingueis o Espírito. E agora você pensa comigo que o fogo obedece um propósito. Ele precisa ter essa chama, ele precisa aquecer, ele precisa queimar. O fogo operante é aquele que queima. E Paulo está dizendo, cuidado para não suprimirem a operação do Espírito. Por quê? Porque uma vez que o Espírito está conosco, uma vez que Ele foi enviado para nós, prova disso está João escrevendo
no livro da Revelação, quando diz o Espírito e a esposa dizem vem. Um dos versículos que nos prova que Ele está conosco. Há uma operação conjunta do Espírito com a igreja. Ele acende esta chama em nós, e a partir desta chama Ele vai gradualmente trabalhando em nós. Uma vez nascidos de novo, precisamos de uma tratativa especial de Deus, e Deus sabe muito bem como lidar com isso. Ele sabe como tratar o nascido de novo. Ele sabe quais são os nutrientes necessários para que haja fortalecimento, para que haja saúde espiritual, de modo que aos poucos nós passemos a trilhar os primeiros passos. Assim como nascido de novo, as pernas começam a se fortalecer, a alimentação começa a mudar, as coisas começam a amadurecer. Claro, a Bíblia é muito clara em dizer que o propósito de Deus em relação a nós é que cresçamos espiritualmente, cresçamos na graça e cresçamos também no conhecimento. Haja visto que há uma crítica veemente, por exemplo, em Hebreus, Paulo aos Coríntios, de irmãos que nascem na fé, mas permanecem meninos, não amadurecem na fé, não estão dispostos a comer a comida espiritual que nos dá desenvolvimento. O propósito de Deus é que nós continuemos crescendo, e quem cuida desse desenvolvimento é o Espírito Santo. Só Ele pode trabalhar em nós, de modo que a cada dia evoluamos na fé, compreendamos as palavras de Jesus, não só compreendamos, como também nos faz com que as cumprimos. Sem o Espírito é impossível desenvolver na fé. Agora, algo me chama muita atenção nesse texto, porque essa expressão extingueis ou apagueis, primeiro que ela está no imperativo, uma ordem. E uma outra coisa que me chama a atenção é que ela está na segunda pessoa do plural, ou seja, é algo entregue para vós. E aí eu me pego pensando nesse texto e eu entendo a grande responsabilidade que eu tenho na caminhada cristã. Porque quem acende é o Pai, mas o dever de mantê-la acesa é meu. Digo a vocês que estão aqui nesta manhã, a igreja de Cristo que me ouve, todos nós recebemos esta chama espiritual, este fogo que nos consome. Como é bom ser um convertido. Deus fala com a gente o tempo todo, dá as instruções, aquela alegria de servir a Jesus, gostoso. Não perde um culto, está no ensaio, quer estar na oração pela manhã, quer estar no ciclo de oração, é gostoso, aquele envolvimento com a igreja, aquela novidade com os irmãos, é o fogo. Sabe, a primeira vez que se fala em língua estranha é inesquecível, irmãos. É o fogo de Deus em nós. Essa dinâmica impressionante que nada e ninguém pode explicar dentro de uma concepção humana. É uma alegria inexplicável, uma força inexplicável, uma fé inexplicável. É a ação de Deus nos homens. Ele nos acende. E a partir do momento que Ele nos acende, Ele nos entrega também uma grande responsabilidade. Qual responsabilidade é essa? Vamos parafrasear esse versículo. Mantenham o fogo aceso. Não suprimam a ação do Espírito. Cuidem para que esta chama permaneça da maneira que começou até o fim. Porque ela garantirá a você acertar o caminho. Ora,
Se este fogo não brilhar em nós, teremos muitas dificuldades de trilhar o caminho certo. Permita-me dizer com dor no meu coração, quantos irmãos estão perdidos na caminhada da fé? Por quê, pastor? Porque o fogo que um dia brilhou, que um dia queimou, que um dia aqueceu, hoje se apagou. As virgens prudentes entenderam um princípio poderoso. Eu preciso sempre manter uma vasilha de azeite reserva, para que o meu fogo nunca se apague. Elas iam encontrar o noivo. A geografia é difícil, não era pavimentada como hoje. Precisava ter lâmpada para iluminar o caminho, precisava ter lâmpada para observar onde se pisa, e assim garantir a chegada até o noivo. Essa é a importância e a obrigação que nós temos de manter a chama acesa. Sendo um pouquinho mais profundo com vocês, por que é que nós temos que prestar muita atenção nesse detalhe que muitos já deixaram de lado? Muitos começaram no Espírito, senhores. Paulo fala isso aqui em Colossos. Muitos começaram no Espírito, mas infelizmente estão terminando na carne. Muitos tomavam decisões com base no Espírito, muitos caminhavam com base no Espírito, mas o tempo passou e infelizmente a falta de manutenção no altar culminou em cinza. Por que é tão importante manter essa chama acesa? Primeiro, porque é Ele que nos regenera. Já falei um pouco sobre isso para vocês, vou correr um pouquinho. Segundo, porque Ele é o que nos transforma. É claro, senhores, as coisas não ocorrerão da noite para o dia. Servir a Jesus não é como uma mágica que você dorme de um jeito, simplesmente acorda totalmente liberto de tudo, instantaneamente. Esta pode ocorrer? Pode. Mas comumente essa transformação ela vai acontecendo. Se você tem o Espírito Santo, Ele vai te guiando. É um caminho novo. A Bíblia diz que é um caminho novo. Todo caminho novo requer ajuda, requer um norte, requer alguém para guiar. Esse alguém é o Espírito Santo, que Ele vai guiando-nos por esse caminho. E quando nós pensamos em sair, Ele, opa, volta para cá. Por isso é importante. E Ele vai nos transformando, Ele vai nos mudando, vai tirando aquilo que não agrada a Ele. Alguns trejeitos, maneiras, algumas formas de falar, de pensar, de agir. Ele vai trabalhando em nós. Aqui não, é desse jeito que eu te quero. Vai limpando ali, Ele vai lavando cá. Por isso que é importante ter o Espírito Santo. Não tem como se transformar, se auto-transformar. É impossível chegar na estatura de varão perfeito e oferecer a Deus uma oferta agradável sem ação do Espírito. É importantíssimo a chama espiritual, porque Ele nos transforma. Outra coisa, é através do Espírito que nós aprendemos. Aprender o que, pastor? A Bíblia, a palavra, a vontade de Deus para nós. Deixa eu lhe contar uma coisa. Compreender as Escrituras é importantíssimo para a vida cristã, porque a Bíblia vai dizer o seguinte: todo aquele que ouve e pratica, e só pratica aquilo que ouve, quem? Entende. Quem é que traduz a Bíblia para nós? Quem é que traduz o texto para o nosso coração? Porque ler a Bíblia, senhores, não é simplesmente obter informações de um livro qualquer, não, senhores. A cada letra, cada palavra, cada frase é um momento de transformação, de aprendizado. É um algo espiritual que ocorre em nós de dentro para fora. Quem é que cuida de trazer esse efeito para nós? Porque muitos leem a Bíblia. Muitas Bíblias nesse momento estão abertas no Salmo 91 e muitas estantes por aí, mas que não fazem efeito algum. Por quê? Porque falta esse agente que faz com que compreendamos o texto e vivamos o texto. Sem o
livro como outro qualquer para aquele que a carrega. Todo aquele que ouve e pratica as minhas palavras assemelha-lo ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as chuvas e as inundações, mas a casa permaneceu firme. Interessante que Mateus nos dá uma visão desse texto, e o outro evangelista nos dá outra visão. Mateus simplesmente diz sobre a casa na rocha e a casa na areia, e a impressão que nós temos é que são casas construídas em ambientes diferentes, e não são. A diferença é que, eu realmente não me recordo se é Marcos ou é Lucas, você vai conferir depois. Um desses dois evangelistas vai dizer que o homem prudente cavou até encontrar uma rocha. Quando ele encontra a rocha, ele faz então o fundamento desta casa e a constrói. A diferença do prudente para o nécio não é que alguém procurou uma rocha para construir a sua casa em um outro ambiente, mas sim alguém que cavou até achá-la, e quando a achou, a construiu. E essa missão que nós temos, todo aquele que compreende a palavra, ele cava, ele procura fundamentar-se de maneira firme. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: ser ensinado pelo Espírito e entender a palavra de Deus é importantíssimo, porque uma coisa eu garanto a vocês: os ventos virão. Vem ou não vem, igreja? Vem. As chuvas virão, as inundações virão. Não pregamos uma expectativa toda no caminho da fé, meus senhores. Qual é a tua preocupação? Manter a chama acesa para compreender as palavras de Deus, compreendendo as palavras de Deus, torná-las práticas na sua vida, de modo que quando esses elementos chegarem, não farão dano a você. Se você observar o testemunho de muitos desses que já estão há um tempo na fé, depois você vai observar essa verdade. Quantos aqui já passaram por ambientes como esse, de turbulência, de dificuldade, mas ainda estão aqui adorando a Jesus, mas ainda estão aqui louvando e engrandecendo o nome de Jesus? Por quê? Porque o Espírito as fazem compreender as Escrituras. Porque é importante manter a chama acesa? Porque Ele nos dá direção. Conte com o Espírito Santo nas tomadas de decisão de vocês. Todo e qualquer projeto, dobre o seu joelho, peça ao Senhor, pergunte se Ele está nesse negócio ou não. O Espírito Santo é aquele que conhece o futuro. Ele já está no futuro. Ele não obedece a este tempo cronos. Ele caminha pela eternidade. Ele sabe o que é bom para você. E é por isso que, se você se preocupar com isso, Ele te guiará em uma estrada segura. Tenho mais 2 itens e já vou parar. Por que é importante manter a chama espiritual acesa? Porque Ele nos capacita. Posso dizer uma coisa para vocês? Existem pregadores, pregadoras, missionários, missionárias, empresários, mulheres e homens bem-sucedidos que o Senhor lhe colocará para o fim da honra e glória do seu nome. Enquanto você ouvir isso, você pode dizer: pastor, tenho vergonha de falar para um, não tenho condição alguma de estudar ou realizar uma boa universidade. O senhor está pregando, pode ser para todo mundo, menos para mim. Eu quero te dizer uma verdade que é incrível com Deus. Ele nos capacita para acessar lugares que, através das nossas próprias forças, nunca cessaríamos. Se preparem para viver um tempo novo de Deus. Se preparem para viver um tempo extraordinário de acesso com Deus. Porque se o seu coração estiver voltado
Quantos profetas, quantos de nós olharam para si próprios e disseram: eu não posso, Senhor, eu não consigo fazer isso? Quantos de nós já quiseram recuar, irmão? Isso é normal. Você olha para as suas próprias mãos, para as suas próprias forças e vê o tamanho do desafio, você fala: não dá! E o Espírito vem com aquela voz mansa e suave e diz: você não pode, mas eu posso. Você não tem, mas eu tenho. Você não vai, mas eu vou à tua frente, eu vou com você. Eu quero profetizar na vida de vocês. Vocês podem estender a mão assim. O Senhor capacitará vocês. Grande é a obra de Deus na vida de vocês. O Senhor levará vocês a lugares, te colocará em mesas, te dará acessos que vocês nunca imaginaram chegar. É o tempo novo de Deus para a vida de vocês. E se preparem para algo extraordinário que está para acontecer na vida de vocês. O Espírito Santo, quando entra, não entra para brincar, não entra para fazer papel de qualquer um, meus senhores. Ele entra para agir. E quando ele age com força. E por fim, para finalizar, Ele nos dá poder e coragem. Eu quero finalizar com isso. Para testemunhar do seu amor. Você agora está se tornando um replicador daquilo que você está vivendo. Você passará a testemunhar sobre as obras de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. O poder de convencimento que virá sobre vocês não sai de você, não vem de vocês. Muitas pessoas hoje se utilizam de diversas técnicas para convencer alguém. O crente, ele precisa de poder. Poder de Deus. Vou finalizar dizendo que Jesus, durante o seu período ministerial, ensinou os discípulos, ensinou a igreja, expôs o modo, a maneira, a forma como eles deveriam agir a partir do momento que ele fosse assunto aos céus, mediante o poder do Espírito. Mas bem antes dele voltar ao Pai, ele vai dizer uma coisa: eu vos envio a promessa do meu Pai. Vocês já aprenderam o que fazer, como fazer, mas tem uma coisa: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e a partir de então sereis testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Por fim, porque é preciso manter a chama acesa, entre muitas outras questões que poderiam ser ditas aqui. É porque eu preciso testemunhar Jesus para esse tempo e para essa geração. E para isso, eu preciso de poder. Poder conferido do alto. Poder que vem do céu. Poder para que quando você abrir a sua boca e falar do amor de Jesus para alguém, as suas palavras não saiam como simples palavras, mas como flechas ao coração de alguém. E então, a igreja permanece, continua e cresce. Vou finalizar com vocês, pedindo mais uma vez, por gentileza, e se a igreja puder também, levante a sua mão. Oh, aleluia. Eis que vos não deixarei órfãos. Oh, glória ao nome de Jesus. Se a igreja puder, comece a orar comigo por Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. É isso que o Espírito fará com vocês. Nunca se esqueçam dessa recomendação. É o Pai que acende, mas eu mantenho acesa através da manutenção do altar. Em nome de Jesus, sejam cheios do poder de Deus. Quem sabe o Senhor te pega ali no tanque. Quem sabe ainda antes de chegar lá, o Senhor te pega no teu lugar e te faça falar em outras línguas. Te encha do poder dele. Mas uma coisa eu sei: você
fechar a frente da tá bom? Tudo é cada momento Tá bom? que me visita, faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo, segurar minha mão, você nunca vai soltar.
que pede.